Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um conteúdo, pessoal. Esse conteúdo aqui é mais um recap. Na verdade, seria um recap, já vou adiantar aqui para vocês, um recap e uma expectativa inicial para essa próxima semana, né? As expectativas que nós temos aí de acordo com como o mercado fechou. Eu fiquei meio ausente aí do mercado. Meio não, né? Fiquei ausente na parte da tarde, sexta-feira. Geralmente eu fico, né, pessoal? Geralmente eu fico, tanto que eu não gravo o recap na própria sexta. E eu vou gravar ali sábado, ou como eu tive alguns imprevistos, aí eu tô gravando agora nessa manhã de domingo, né? Mas vamos lá, eu quero trazer bastante conteúdo aqui para vocês, quero ser mais objetivo possível e lembrar você mais uma vez que amanhã, né, segunda-feira, dia 4 do 11 às 19 horas e 7 minutos, temos a nossa super aula secreta, tá bom? 19 horas e 7 minutos começa. Vou ser bem sincero com você aí, eu acredito que 2 horas de aula, tá? Acredito que 2 horas de aula. Vai ter sorteio de sala ao vivo e vai ter uma oferta especial para quem quiser participar do projeto, participar da mentoria, participar da sala ao vivo. Uma das propostas vai ser aí dentro de um combo, a sala vai chegar aí abaixo de R$ 90 mensais, né? Dentro de uma das propostas ali. Então, assim, é uma oportunidade, como eu até esses dias eu publiquei, né? A gente, como trader, logicamente, a gente tem que comprar barato, seja uma tendência de alta, tem que comprar barato. Especular uma reversão numa tendência de baixa, tem que comprar barato. Então, essa é uma oportunidade para você comprar barato, né? Ok? Então, eu vou fazer aí uma oferta especial, né? Surgiu essa ideia e, na verdade, assim, sempre eu faço, né? Ano a ano, eu faço aí uma Black Friday aí, né? Uma Black Friday, né? Ou melhor, uma Black Week, ou na verdade eu nem defini quanto tempo, mas acredito que vai ser uma semana exatamente aí de preços especiais para quem quiser participar. Beleza, meus amigos? Bom, então é isso. Vamos lá, o que interessa então. Mas marca aí, tá? Fica preparado. Esse conteúdo acredito que vai ficar durante os 7 dias aí, ou durante o mesmo tempo que a oferta de Black Friday ficar aí disponível, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, semaninha muito boa. A semana começou de forma espetacular. Se a gente pegar ali segunda-feira, 2.000 pontos no índice, 1.900 melhor, né? E inclusive eu vou falar sobre isso, tá bom? Não somente pela questão dos pontos, mas teve alguns detalhes na sexta-feira ali que aconteceram, né? E eu quero estar conversando com vocês. O dólar futuro foi muito bom, pessoal. Foi muito bom. E até essa semana aconteceu uma questão aí que, como que eu poderia falar para vocês? Foi um pouquinho fora do natural, né? Eu vou explicar aqui para você. Inclusive, vou começar pelo dólar. No dólar futuro, teve aí segunda-feira, né? Uma violinada, né? E eu não paguei pedágio. E aí o preço foi lá e cravou o alvo. E teve 2 dias. Teve um dia com 15 pontinhos, teve 2 dias aí com mais de 30 pontos na venda. Então, foi uma semana muito boa, né? Terça-feira, se eu não me engano, eu não fiz nenhum clique, tá? E na sexta, pessoal, olha que coisa linda isso aqui, ó. Se eu pegar o recorte da sala ao vivo, vocês vão ver assim que quando o preço inflexiona para baixo, a gente está vendido, eu pelo menos estava vendido, compartilhei as expectativas disso aqui. Eu falei, olha, ele pode ter ido só capturar liquidez aqui e retomar alta? Pode. Eu falei assim, eu vou comprar? Não vou. Por que que eu não comprei? Eu vou falar para você o porquê que eu não comprei. Antes disso, eu quero comentar aqui qual foi a minha ideia nesse trade aqui de venda, tá? Antes do pregão abrir, eu comentei com meus alunos, eu trouxe a expectativa, eu falei assim, pessoal, eu posso até comprar, mas eu vou comprar só se o preço corrigir. Se ele buscar a região de 7.640 retração aqui, eu vou trabalhar na ponta vendedora, uma vez. De preferência os trap nas máximas, tá? Ou seja, as falhas, frustrações aí de rompimentos, eu vou trabalhar na ponta vendedora. Foi essa a minha perspectiva. Foi isso que nós fizemos no dia anterior aí, certo? Aliás, dia anterior, exatamente, foi isso que nós fizemos aqui no dia anterior. Perdão, no dia 30, né? Na quarta-feira. Então a gente pegou o primeiro trade, break-even, livrou o risco, depois a gente conseguiu surfar aí, quase cravando aí praticamente, né, a mínima do dia, tá? E, e aí na sexta-feira, meus amigos, quando eu olho o preço nessa região aqui, eu até comentei, eu falei, pessoal, eu sei que parece contrário, e aqui sim, eu vou deixar bem claro isso para vocês,
Aqui é um trade, eu deixei bem claro isso na sala. Falei, pessoal, é um trade contra a tendência do diário e contra a perspectiva de rompimento dos 60 minutos. O que que eu sempre falo, pessoal? Eu ensino meus alunos, eu falo na sala ao vivo, não tem problema você especular contra a tendência. O problema é você insistir ao ponto que você fica ali caçando trade, estopa, vende de novo, estopa, vende de novo, continua subindo, vende de novo e assim você continua. Então, diferencia essa questão. Não tem problema nenhum você especular um falho rompimento. Ok? Eu estou falando sobre coisa que não é porque fechou o mercado. Poderia até ter dado aí stop essa operação. Mas eu sempre falo, não tem problema nenhum especular, certo? Mas especular de forma inteligente. Uma das formas inteligentes, o que que é? É você buscar a extremidade e principalmente máximas e mínimas dos candles diários. Ali tende a ter muita liquidez, topos na mesma região, fundos na mesma região, acaba tendo muita liquidez, tá? Então, quando o preço faz essa movimentação, eu falei, pessoal, a gente pode apostar aqui numa perspectiva de falha e trabalhar na venda para buscar essa região verde aqui, tá? Um reteste de topo anterior, ok? E aí aqui eu vou pensar em comprar. Se ele aciona essa venda e chega nessa região, eu vou gerenciar meu trade. Eu não vou zerar minha operação para entrar na ponta compradora. E quem me acompanha há mais tempo sabe que uma das formas que eu apenas zero um trade e entro na ponta contrária é, de fato, aí, uma quebra de estrutura, tá, pessoal? E é uma coisa que a gente não faz isoladamente, a gente faz constantemente. Nós tivemos oportunidades aí, como por exemplo aqui, ó, né? Pegando uma das oportunidades, né? É, na verdade, eu não lembro exatamente o dia, mas teve uma série de uma semana ali bem interessante que os 5 minutos ele respeitou muito os topos e fundos ascendentes e descendentes, permitindo a gente surfar aí trade com mais de 60, 70, 80 pontos, entendeu? Então, assim, é uma característica que eu visualizo muito no preço, certo? Então, um topo e fundo ascendente, um topo e fundo descendente, né? Eu parto do entendimento, e eu vou falar muito mais sobre isso na aula de amanhã, sobre definir o que é um topo, sobre definir o que é um fundo, né? Isso vai trazer muito clareza, essa clareza de você fazer algo, né? Tava conversando com uma outra pessoa, ele não é aluno ainda, veio pelo Insta ali, e ele, não, não tô conseguindo segurar o trade e tal, tá sendo difícil, eu saio cedo e tal, tal. Eu falei assim, daí ele bem assim, eu preciso trabalhar meu emocional. Eu falei, cara, na verdade, começa na técnica. Você precisa partir da técnica. Entendo que você visualiza a parte emocional. Não, mas técnica eu tenho. Técnica eu tenho, eu faço boas entradas, eu faço trade. Daí eu falei assim, não, beleza, mas assim, qual a técnica que você usa para gerenciar o trade? Dele, não, isso não tem. Eu falei, então você não tem uma técnica completa? Porque quando a gente fala sobre um método, sobre uma técnica, aquilo que de fato você tem que fazer, não somente ao entrar num trade, mas envolve a gestão de risco, gestão de ganho, envolve a questão de você trabalhar ali como vai entrar no trade, quando vai entrar, qual o tipo de risco, qual o tipo de entrada, se é um tipo de entrada mais arriscado, se você tem que reduzir e quanto que é essa redução. Então isso tudo vai gerar muita objetividade no dia a dia, né? E eu vejo a galera muito, muito colocando. Isso vem de uma escola mais antiga, né, no Brasil aí, que trading é 70% emocional e 30% técnica. Eu acredito que tem o emocional e tem esse peso sim, mas eu acredito que você colocar uma responsabilidade na parte emocional do trade sem induzir a pessoa a estudar a técnica é um grande erro. Então, assim, para mim o trade, ele é 100% emocional e 100% técnica. Não tem meio termo. Porque tem muitas coisas que você não performa bem no mercado, que você está tendo um impacto emocional, mas a causa, né? A causa disso está partindo da técnica. Está partindo da técnica. Você faz execuções ruins, você entra em oportunidades ruins, depois você gira no mercado e chega no final do dia, eu preciso trabalhar meu emocional porque eu estou clicando muito. Não, você precisa trabalhar a técnica. 9 e 10 da manhã, você fez 3 trades, cara. Como isso? Não, não existe. Ah, você é scalper? Não, não sou, então não existe 3 operações, cara.
Ah, eu viro a mão e daí viro e entro de novo. Cara, tem educador fazendo isso, cara. Tem gente que vem no meu Instagram e fala isso, cara. Você tá na sala do cara, o cara vendeu, daí já comprou de novo, daí foi lá, vendeu, e daí vai pra internet e posta só o ganho. Pensa, você entrar numa sala que nem o cara tá sabendo o que ele tá fazendo, cara. Aí entra num trade e sai precocemente. Ah, pessoal, eu achei que ia. Ah, eu achei, fiquei achando. Cara, você não tá aqui pra achar, gente. Tá? Inclusive, eu aproveito pra cutucar essa ferida e, cara, você tá seguindo o educador que nem o cara tá sabendo o que ele tá fazendo, entendeu? Eu não tô falando sobre tomar stop, entendeu? Tomar stop dentro do mercado é extremamente natural, mas sabe o que que eu vejo? É essa indecisão. De fato, o cara não tem um método, de fato, o cara não tem uma técnica. Ele tá vendo um kendo ali, o que der certo, ele vai falar, não, é minha técnica. Não quer, não é, cara, não é, me desculpa, entendeu? E aí você vai pra seguir um cara desse, você vai achar que é natural fazer a mesma coisa. Não é isso, vai ter que quebrar, entendeu? Porque o educador em si, entre aspas, né, o pseudo-educador, ele vai lá dobrar a mão, vai entrar com mais contrato, entendeu? Daí vai chegar no final do dia, vai postar o ganho positivo lá, entendeu? E daí pra ele vai ser fácil. Pô, ganhei dinheiro. Claro, você dobrou a mão, cara. E você que tem milão na conta aí, você opera com um contrato, você vai colocar três pra recuperar dois stops que você tomou junto? Não tem, entendeu? Então assim, pessoal. Enfim, me alonguei, fui por uma vertente um pouco aí, que foi o aspecto emocional, técnico, mas é importante você ter clareza disso, né? Importante você ver um movimento desse aqui e falar assim, cara, uma vez eu vou vender, cara. Vou ver sim. Uma vezinha aqui, né? Eu brinco, né, sobre isso aqui, né? Uma vezinha, né? Mas não é sobre a questão de caçar. O que que eu coloquei aqui? Não é sobre caçar um trade. Ah, tá. Vamos aqui no dólar, né? E aí, quando ele veio e fez isso aqui, eu falei, pessoal, vamos vender. E ainda, só que eu vendi com menos contratos, porque uma das contingências que eu tive foi devido ao payroll, entendeu? Tá? Então, vendi uma vez aqui. Olha que linda essa absorção do Kendo, ó. Isso aqui foi, cara, foi. Vende, cara. Vende porque ele pode não descer o dia inteiro, mas assim, vende, né? Eu fiz a venda um pouquinho aqui em cima, ó, tá? Chegou a bater 36 pontos. Desses 36, 30, né? Igual anteontem, né? 30 pontinhos também, né? Nesse momento, pessoal, teve gente na sala, e daí passou o payroll, né? Teve gente na sala que falou assim: Vitor, é... cara, você pensa em compra? Eu falei assim: rapaz, eu não descarto, tá? Tá? Quem tá na sala sabe que eu falei disso. Eu falei assim: eu não descarto compra, tá? Porém, eu tô vendido. Eu não vou zerar isso aqui e partir pra ponta. Mas o que eu posso fazer é cadenciar o stop aqui, porque o dólar tá muito forte na alta. E tem outro detalhe aqui. Ele pode capturar a liquidez apenas desse fundo aqui e buscar a inflexão. Falei isso na sala. Buscar a inflexão. Tanto que eu tinha projetado até o alvo. Buscar a inflexão e ir para o 61,8 aqui, ó. E ele foi exatamente lá. Exatamente lá. Claro que, né, na sequência aí passou, né? Ok? Então, fiz a minha parte aqui e eu não posso, tá? Vamos lá, do momento que eu saí do mercado. Ah, inclusive, pessoal, a gente pegou uma venda aqui, ó. Aqui no reteste da máxima aqui pelo 2 minutos, tá? Chegou a pagar aqui até 1 para 1, livrei o risco e falei na sala, pessoal, no final da sala eu falei assim, pessoal, dólar, enquanto não fizer uma quebra de estrutura, não tem mais venda, não tem. Ou ele vem retestar os topos anteriores junto com a VWAP para seguir esse fluxo forte, mas enquanto não tiver quebra pelos 5, não dá para fazer. O índice é a mesma coisa, depois eu vou explicar para vocês. Enquanto não tiver quebra de estrutura, não dá para ficar comprando índice. Dólar não dá para ficar vendendo. Muito forte o fluxo, senhoras e senhores, né? Ok? E assim, essa inflexão, ela foi espetacular. Ela foi comentada antes do movimento acontecer. Tem pessoas que vão olhar aqui e falar, puxa, ó, se eu tivesse passado a venda, e daí eu tivesse pegado a compra, podia ter pego, ele subiu 100 pontos, estando no topo. O pessoal tava até brincando no grupo lá, né? Pô, acho que a gente tem que mudar, hein? Topo não se vende mais, topo se compra, e fundo não se compra, fundo se vende, né? Inverter, né? Mas isso que vai quebrar muitas pessoas, é mudar essa estratégia, entendeu? E a partir do momento que eu olhei para essa venda aqui, para uma nova venda, que eu nem precisava, tanto que quando eu peguei essa venda, eu falei, quer saber, pessoal, eu fiz a venda, mas eu nem precisava.
Eu nem precisava. Até falei, eu nem precisava dessa operação, cara. Mas enfim, né? Livrei o risco, falei, eu vou livrar o risco aí que eu fico mais tranquilo. E já tava quase indo pro fechamento da sala. E ele seguiu forte na alta, entendeu? Seguiu forte na alta. E eu tenho usado essa base aqui, a 200, tá? Com a VWAP muito. Aí tem gente que vai falar assim, pô, mas e as médias aí? Ó, essa era a minha expectativa, inclusive, olha que bacana. Tá? Minha expectativa era ele buscar retestar as máximas aqui para venda, tá? Só que não deu o gatilho aqui. E assim, outro detalhe importante, tá, pessoal? Sempre quando o preço vir forte numa captura de liquidez, toma cuidado, tá? Quando ele vem forte aqui, ó, apresentando pressão, tá? Ah, outro detalhe. Ah, não, aqui foi outro. Ah, tá, beleza. Olha aqui, ó. Anota isso aqui. Sempre que o preço vir forte, como nesses candles aqui, ó, toma cuidado. Essa captura de liquidez pode falhar, tá? De qualquer maneira, você pode fazer? Sim, eu vou mostrar no índice, tá? Não vejo problema fazer, mas logicamente eu não fico tão convicto de que vai respeitar, tá? Então tinha como expectativa ele poder voltar a capturar liquidez, só que olha o candle que ele fez. Ele não veio daquele jeito, né? Subindinho, devagarzinho, né? Repicando, vem e daí volta aqui, né? Já faz uma suposta micro quebra, volta, busca mais liquidez, para aqui na região e desce. Ele veio forte, ó. Então, essa movimentação tem que tomar muito cuidado, porque geralmente esse tipo de captura de liquidez pode falhar, beleza? E aí, pessoal, eu tive a última expectativa, porque o que que eu pensei? Logicamente que se eu não pego a venda, eu olharia aqui para talvez uma micro quebra, né? Porque ele parou no 7640 da última pernada menor. E aqui ele fez, pessoal, essa quebra, tá? Só que ele fez num pivô curto, ok? Teria que ter comprado aqui no rompimento, com o stop aqui, é o tipo de pivô que eu pego quando ele está saindo de uma região. Só que como eu estava vendido, pessoal, eu até comentei sobre cadenciar o stop aqui, né? Nesse topo mais baixo aqui. Como eu estava vendido, o que que eu esperaria? Não, deixa ele romper, e aí eu espero pelo menos um ABC com armadilha aqui para daí eu vou estar líquido na venda, entendeu? Ó, pelo menos um ABC armadilhando, voltando a acionar a venda para mim buscar aqui uma perspectiva de manipulação para baixo, que talvez eu ainda não pegaria. Claro que ia depender muito do cenário, eu ia avaliar o volume financeiro aqui pelo 2 minutos do candle, né? Se ele absorvesse, retestasse essa região aqui, né? Onde ele rejeitou, certo? Poderia haver essa possibilidade. Como isso não aconteceu, ele puxou forte, eu olhei para uma possibilidade aqui dele caravando 61,8, voltar até retestar as mínimas. Poderia ser. Naquele momento eu pensei, ó, pessoal, tem a possibilidade dele ser até uma questão de alargamento, até uma possibilidade de um triângulo expandido, é uma possibilidade, uma especulação, entendeu? Então uma coisa que eu faço muito, inclusive na sala, é essas especulações, entendeu? Nós somos especuladores, né? Então eu fico olhando para essa perspectiva. Não adianta eu chegar aqui no final do dia, gravar um videozinho bem idiota e falar, ah, o mercado super tendência. Aí eu vou olhar para você e falar assim, quanto que você lucrou disso daí? Não, mas foi super tendência. Eu falei, tá, quanto você lucrou disso daí? Cara, eu aposto pra vocês, sem soberba nenhuma, que nos 30 pontos que eu peguei na queda, eu surfei muito mais que pessoas que falam que operam tendência. Ô, Vitor, mas você não opera a tendência? Não, eu opero o preço. O que que vai ser hoje? Lateralidade? Não sei. Uma lateralidade tem tendência, uma lateralidade que é uma tendência lateral, segundo o Charles Dow, é uma. Desculpa me alongar um pouco nisso aqui, tá, pessoal? Já tô dando meio que uma aula aí já para a próxima semana, né? Numa tendência lateral, pode ter outros tipos de tendência nela? Pode sim. Charles Dow, se não me engano, no terceiro princípio ele fala tendência lateral, tendência de alta e tendência de baixa. Do princípio 2, se eu não me engano, da teoria dele, de Charles Dow, uma das teorias mais antigas que tem, acho que na verdade é a mais antiga, né? Porque ela inclusive veio antes do próprio Richard Wyckoff, né? E as demais teorias aí, né? Se eu não me engano, foi em torno de 15 a 20 anos depois aí que o Wyckoff aí, Wyckoff, sei lá como que pronuncia, que derivou o SMC também, eu não entendo muito, eu não estudei, tá? Podem me corrigir aqui também, né? Você que está assistindo pelo YouTube. É, Mas ele fala ali sobre a questão dos três tipos de tendência. Eu vou falar sobre isso no índice futuro e foi o que eu falei nos stories também, né? Então,
Aqui realmente eu estou operando contra a tendência dos 5 nessa venda, contra a tendência dos 60 minutos, só que uma perspectiva isolada da questão do ponto barato do gráfico diário, tá? Único ponto. Mas nesse caso, sim, tá bom? Agora, voltando para os dois tipos de tendência, aquilo que eu falei, eu sou operador de preço. O que que vai acontecer durante o dia? Ah, ele pode ser uma lateralidade. Beleza, uma lateralidade. Mas daí, nos tempos gráficos menores, ele pode ser com uma tendência de baixa e uma tendência de alta, dentro da lateralidade. Então a gente vai ter as três tendências: tendência de baixa, tendência de alta, tendência lateral, as três tendências no mesmo dia. Aí eu preciso olhar para essa lateralidade num tempo gráfico maior, por exemplo, um de 60 minutos. Pô, 60 minutos está numa tendência de alta, entendeu? Tá de alta, só que ele corrigiu. Aí você vai olhar aqui e falar, não, ele tá numa tendência de baixa. Não, ele só corrigiu a tendência de alta. Então a tendência secundária do preço qual que seria? Tendência de alta. Então o que que eu posso olhar muito mais aqui? Para compra do que para venda. Eu compro o fundo de 60 minutos para acreditar na continuidade. Isso aqui a gente está falando sobre estrutura do preço já, entendeu? E eu sou uma pessoa que, por que que eu olho muito, inclusive, a média de 200? Porque ela representa a média de 20 dos 60. Lógico que se eu olhar os 60 aqui, ó, e aí para isso eu vou ter que ir para a média de 20, quer dizer, para configuração de média, vai ver que ele sentou aqui na média. Só que quando eu olhei, inclusive, esse Kendo 2 aqui, meus amigos, eu falei, caramba, cara. Na sala mesmo, a gente tava assim, caramba, cara, olha o tamanho do trap aqui no 60. Um trap absurdo. Para ele voltar para essa região aqui, ó. Certo? Para ele voltar a testar topos anteriores aqui, ó. Olha esse trap que lindão, ó. Volume financeiro, rompeu máximas, olha aqui, ó. Podia largar um segundo candle aqui para baixo, era essa a expectativa. Tanto que eu falei, pessoal, eu vou continuar cadenciando o trade, porque esse movimento aqui pode entregar 60, 70, 80 pontos ou mais ainda. Você tá entendendo? Adianta chegar no final do dia e falar, ah, pois é, ó, não é que cravou o alvo lá embaixo, ó. Ah, zerei com 30 pontos. Tudo você tem que ter técnica dentro do mercado. Pra você entrar no trade, aceitar um risco, cadenciar a operação, gerir um trade, tudo, certo? Então tá aí. E realmente surpreendeu esse movimento, mas já era esperado. Agora a pergunta que fica é: você que pegou a ponta compradora. Se você pega a ponta compradora aqui, ó, teve um aluno que pegou, ele falou, Vitor, cheguei atrasado na sala, cara. Alguns, né, às vezes chega atrasado, tal. Vitor, eu apostei uma vez na ponta compradora, só que eu saí cedo do trade, eu não cadenciei. Eu falei, cara, mas olha esse fluxo do preço, ó. Fundo mais alto aqui, ó, quando rompeu aqui, ó, show de bola. Depois ele só fez micro aqui, ó. Daí teria que usar até um stop ETR aqui para cadenciar o trade, né? Mas veja a importância de você ter um trailing stop. Olha o stop ETR, não estopou nunca, cara. Olha que bonito o stop ETR aqui, ó. Que está entre uma das formas que eu uso para gerenciar a operação. Então, olha que lindo o stop ETR. Tem que ser nos 5 minutos, tá? Olha que coisa linda o stop ETR aqui, ó. Veja que bacana, inclusive na venda aqui, ó. Né, nossa venda foi aqui em cima, ó. Teria saído aí com proteção de 22 pontos. Ah, então você precisa disso para você poder gerenciar as suas operações, tá? E o que eu imagino aí no dólar para a próxima semana, senhoras e senhores, pessoal, eu vou seguir a mesma coisa, tá? Eu fiz 3 vezes isso semana passada, tá? Uma eu fui violinada, duas deram certo. E duas somar, três na verdade, né? 15 pontos, 30 pontos e 30 pontos. Então, assim, pô, mesmo operando na venda, foi sensacional. O que que eu vou fazer aqui? Eu sei que parece contraditório para alguns, mas o que que eu comecei falando? Uma das coisas que eu comecei falando aqui sobre o dólar. Uma coisa é você insistir contra a tendência, uma vez você especular uma vez, entendeu? Ok? Então, eu posso olhar sem dúvida nenhuma para um trap de máxima aqui, tá? Olha a amplitude do preço, tá? Porque qual que é a oferta, qual que é a região de demanda, perdão, aqui, ó, mais interessante do preço diante dessa dinâmica? É aqui, ó. Eu quero comprar aqui, ó. Topo anterior, tem mais aqui para trás topos anteriores, tem aqui o pivô. Olha essa região aqui, ó, que o mercado se acumulou e continuou na alta, né? Eu puxo uma faixa para cá, deixa eu só arrumar aqui. Eu puxo uma faixa para cá, ó. Ô, Jesus. Ó. E aí eu vou ter quais mais confluências aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó. Isso que eu não puxei a POC ainda, né? VWAP mais acumulação na região aqui. O que que eu tenho mais aqui? Mais topos anteriores, mais MM20 intra 60.
Ok. O que que nós temos mais? Aqui deve ter uma retração talvez de 50% no Puxei Fibo. Mas você está entendendo que não é sobre o que eu acho, é sobre o que o preço diz? Então, para mim, é muito mais interessante comprar aqui, buscar de fato o preço aqui, ó, seja por gap ou não, vindo nessa região, tá? Para continuar aqui, uma micro quebra é interessante também, eu gosto bastante dessa confirmação para subir comprado, mas aqui eu vou trabalhar o quê? Uma falha de máxima aqui, entendeu? Vou trabalhar uma vez na venda aqui, certo? Um trap de máximo. Segunda possibilidade, que fica um pouco mais delicado, é ele quebrar a estrutura aqui abaixo desses fundos, certo? E volta a fazer aqui um teste no fechamento do gap para ir até aqui, certo? Pô, Vitão, entrei vendido, zero trade aqui. Eu não zero, cara. Eu vou aqui, ó. Eu vou até o 7,6. Eu não puxei fio, mas é bem capaz que o 7,6 dê aqui, tá? E logicamente, segunda-feira aí no pré-mercado eu trago mais detalhes para você participar. Pessoal, eu vou. Entra no grupo aí, inclusive, o link tá na descrição aqui. Você que quer participar do pré-mercado de segunda-feira ao vivo, tá? Vou aproveitar e compartilhar essa possibilidade. Olha que coisa linda, ó. Cara, a gente se acostuma com o gráfico ali, que às vezes a gente nem precisa puxar fio. O link vai estar aqui na descrição, tá? A gente não precisa nem puxar a fibo, cara. Você já tá cravando ali aonde que é a região, entendeu? Isso que é o bacana, entendeu? Aquilo que eu falo, pessoal, o trading não é feeling, mas assim, o tempo de tela vai ajudar. Cara, ele vai te dar uma casca no mercado ali ao ponto de você dominar várias coisas que estão acontecendo, tá? Então, essa é a minha expectativa aqui para segunda. Eu vou puxar aquela fibra que eu comentei, né? Cadê a configuração? Aqui, ó, tá? Olha que coisa linda. Olha aqui onde que ele fez aqui a rejeição. Foi o fundo do pivô e reverteu. Então, assim, eu não sei onde que ele vai parar aqui segunda-feira, certo? Tá? Então aproveita, link do grupo VIP aqui, eu vou compartilhar o link, tá bom? Compartilhar o link para você ter uma experiência do pré-mercado na segunda-feira, tá bom? Eu vou fazer link separado, tá bom? Alunos é o link do Zoom, normalmente pela plataforma. Alunos aí que estão aí nesse grupo e vão querer acompanhar aí o pré-mercado, vão seguir pela, pelo link que eu vou mandar cedo, tá? 8h30 da manhã, tá? 8h30 pontualmente começa o pré-mercado, tá? Não chegue atrasado, porque tem muito mapeamento, muita leitura no começo, tá? E amanhã, e amanhã, no caso, né? Tô gravando esse recap aqui de domingo. Pode ser aqui, pode vir aqui, entendeu? Pô, vendi aqui novamente. Enquanto ele não quebrar a estrutura, sigo na venda. Mesma coisa que eu peguei os 30 pontos, pegamos, né, na sala, tá? Mesma coisa aqui, ó. Ah, opa, fez aqui, quebrou, voltou, buscou liquidez. Aí eu pego a reversão, tá? Tá bom? Então, resumidamente é isso. Beleza, pessoal? Vamos então finalizar o índice. O Dólar eu falei que seria mais rápido, eu demorei um tempão, né? Que eu falei sobre várias coisas também, né? Mas eu vou mostrar o índice aqui. Olha isso, pessoal. Quando, quando eu vi, pessoal, quando eu vi isso aqui, cara, porque eu fiquei enrolado, né? Eu fui buscar o carro, quem me acompanha no Stories, aí eu fui buscar e daí, pô, deu. Cara, acabar, viu, cara? E, e aí eu peguei e, enfim, me enrolei. Daí teve um probleminha no pneu que tava pegando na bandeja da mola, entendeu? Um pneu mais largo ali, cara. E daí me enrolei, faz um negócio, faz outro. Fui deixar o carro pra lavar, daí não tinha. Daí cheguei em casa, falei, quer saber, vou lavar. Desde o tempo que eu fazia Uber em 2018, pessoal, que eu fazia Uber aos finais de semana ali, eu não lavava um carro. E daí coloquei o José ali, ele ficou acompanhando, já aproveitei para ensinar o José, né? Já tem que ir, né? 4 meses, né, pessoal? Já tem que ir aprendendo as coisas, né? E ele apresentou agora voltando pro índice, ele apresentou essa movimentação aqui, cara, sem freio para baixo, entendeu? E eu vou cutucar os operadores de média, que às vezes me enche o saco. Olha aí, ó. As médias estavam inclinadas para baixo. Que média, cara? Que média que tem no meu gráfico aqui? A de 200. Onde que tava a minha venda? Eu postei um stories, inclusive tem uma pessoa que ela me perguntou, é uma pessoa que tem a parte educacional também aqui no mercado brasileiro, opera em índice, dólar também. E essa pessoa me perguntou como que você usa o livro visual? E nesse momento eu tava gravando.
Até eu podia colocar o vídeo aqui pra vocês, eu tava gravando, né? E tinha uma baita de uma ordem aqui. E eu falei assim, ó, é assim que eu uso o livro visual. Então, assim, quando eu faço o mapeamento dessa região, tem uma confluência aqui, né? Aqui tinha POC, tinha VWAP, tinha 61.8, tinha média de 200, tinha a retração dessa última pernada aqui, tinha o alvo de 61.8 da inflexão, depois que a gente acabou puxando, né? Eu falei, meu, tem muita confluência aqui. Então, é assim que eu uso para poder balizar, para poder balizar a minha, não, o meu ajuste na hora de entrada. Por isso que muitas vezes eu não espero nem candle para entrar no trade, entendeu? Eu vejo ali no livro visual e já acabo fazendo a operação, né? Então a minha venda estava aqui, ok? Quando o preço faz essa movimentação aqui de pullback, ó, né? Sempre tem aquela perguntinha no chat, né? Ô, Vitão, e para comprar em um trade de VWAP? Falei, não compro, cara. Falei, compra não é, para mim não é aqui, tá? Compra para mim só é aqui, ó. Tanto que a gente deixou pendurado uma compra aqui, ó, quase no pé, tá bom? Com o stop financeiro e foi com 50%. Então essa foi a única entrada e o único dia fechando negativo na semana. E é o primeiro dia do mês, entendeu? Independente se fosse primeiro ou último dia, tanto faz, pessoal. Pra que ficar insistindo, cara? Tanto que na saída da sala eu pontuei duas possibilidades de risco. Só que se a gente for olhar aqui, na mínima da caixinha verde, até poderia ter dado aqui, né? Bem agressivo pelo 1 ou pelo 2 minutos, né? Mas eu não fiz, tá? Olha aqui, ó. Expectativa de falha. Tinha uma expectativa de cunha também. Então, se você tá me assistindo aqui, não lembro que horário eu fechei a sala. Se tinha, eu acho que já tinha passado de. Já tinha passado. Não fizemos aqui. Então, se você até fez isso aqui, cara, eu não vou considerar errado, não. Não vou. Era a expectativa de uma falha do gráfico diário também, de falhar o pivô, então não vejo nenhum problema nisso, tá? Só que daí quando eu encerro a sala, e o que que eu falei? Só vou entrar por quebra de estrutura. Só vou entrar por quebra de estrutura. O preço fez alguma quebra de estrutura aqui? Não fez. Inclusive, deixa eu dar uma dica aqui para você. Você que tem dificuldade de visualizar um topo e um fundo, a minha base para avaliar isso aqui, pessoal, principalmente pelos 5 minutos, né? Então, por exemplo, se ele vai no 800, eu pego a venda lá, pessoal, com absoluta certeza, eu teria surfado todo esse movimento. Pô, Vitor, mas como você sabe que o movimento ia? Mas quem disse que eu tô falando que o movimento ia? Meu amigo, eu não sei até onde o preço vai. Teve trade, por exemplo, o de segunda-feira, que eu vou mostrar pra vocês, se perguntar assim, pô, Vitor, como você sabia que o mercado ia subir isso? Eu falei, cara, eu não sabia. Eu não sabia, mas uma coisa eu sei, a minha técnica. A minha técnica, tanto entrar na operação quanto gerenciar, entendeu? Então, quando eu vejo um trade nessa dinâmica aqui e ele não quebra essa dinâmica de topos e fundos descendentes, eu vou continuar gerenciando. Tanto que, logicamente, aqui tem um detalhe, né? Eu gosto mais dessas correções mais profundas aqui, ó, tá? Porque daí quando ele rompe essa mínima, meu stop tá aqui. E aí o que que acontece? Esse aqui é bacana também, daria para trazer, ó, ele fez duas correções e rompeu, o stop tá aqui. Depois ele começa a fazer correções, ó, bem pequenas, tá? Bem pequenininhas. E eu não gosto muito de cadenciar o stop aqui, tá? Eu não gosto muito de cadenciar. Então, geralmente, o que que acontece? Eu conto dois aqui, ó, ok? Dois topinhos para trás, entendeu? Então, assim, quando ele é mais relevante, rompe o fundo, aqui eu tenho um topo mais baixo. Quando ele faz aqui uns pequenininhos, tá? E aí eu posso usar a média para usar isso aqui, aí eu já não puxo nesse aqui. Eu espero ele fazer mais um, romper o fundo aqui, ó. Agora sim, eu trago nesse. Aí ele fez mais um pequenininho, eu trago nesse, não nesse. Aí fez mais um pequenininho. Eu sempre vou deixando um a mais aqui. Por quê? Porque no caso, às vezes ele faz isso aqui, ó. E volta a descer. Por quê? Porque ele é bem raso, né? Aquilo que eu chamo dos pullbackzinho raso dele, tá? Aí, pode ver. Tô usando aqui. Agora você vai para as médias, logicamente, foi muito bonito. E aí teve um aluno recém-chegado na sala, e até falei para ele, cara, eu falei, eu vou usar essa tua pergunta aí, porque quando ele me perguntou isso aqui, cara, olha aqui, ó, no método existe alguma dificuldade para operar tendência? Na hora eu falei não, né? Pensei comigo mesmo, falei, Jesus me ajuda, Jesus. Na última semana de outubro, só para vocês terem ideia,
A gente pegou aí média de 1.000 pontos por dia. Teve um dia que a gente não passou dos 1.000 pontos, que foi terça-feira. Perdão, última não, né? Penúltima, né? Essa última foi aqui, sexta-feira começou novembro, né? Penúltima. Foi um mês sensacional, pessoal. Se a gente não tava amassando o índice no dia, a gente tava amassando o dólar. Tinha dia que a gente amassava o índice e o dólar. Só que teve dia ali que foi 2.000 pontos. Aí eu, né? Não vou falar o nome dele aqui, né? Mas eu falei pra ele, eu vou usar isso daí como base, tá? Mas aqui você tá assistindo, meu amigo, fiquei de cara. Porque assim, no método existe alguma dificuldade para operar tendência. Eu falei, meu Deus do céu, cara, me dá paciência, cara. Né? Não quer brigar, xingar aluno, eu nem xingo aluno, né, cara? Mas assim, é pra isso que eu tô aqui, cara. É pra abrir a mente de vocês, entendeu? Aí vamos lá. No método existe alguma dificuldade para operar tendência? Mas eu sei o que aconteceu com você, tá? E o que pode estar na cabeça de algumas pessoas, tá? Eu sei, tá? Fica tranquilo que eu vou explicar isso aqui agora, tá? Papel e caneta na mão, e se vocês não pegaram papel e caneta na mão. Aí por isso que eu fiz aquela série, inclusive, lá no, no Insta também, né? Aí eu falei assim, ó. Falei, o que que a gente fez segunda-feira, dessa mesma semana agora? Dia 25, não foi? Ó, aqui a data, ó. Dia 28, perdão, 28/10. O que que a gente fez? Mais de 1.900 pontos comprados na mínima. Lembra do gerenciar o trade? Olha aqui, ó. Lembra daquele do fundo mais raso que ele faz nos 5 minutos, só que eu não gosto de puxar o stop? Olha que coisa linda, ó. Aí sim, ele fez aqui novamente, mais abrupto, ó. Stop aqui, o stop tava aqui, ó. Esses aqui que são pequenininhos, eu não puxo stop, ó. Tá? Então, para mim, o gerenciamento é pelo 5, tá? Puxou pelo 5, show de bola, stop aqui. Fez um mais curtinho, não puxa stop. Espera o segundo para trazer o stop aqui, tá? Então, isso aqui o que que é? Isso aqui é técnica, isso aqui é método, tá? Não é achismo, entendeu? Então, assim, o trade, para ser sincero, quem tava na sala, inclusive segunda-feira, sabe que a gente tinha como alvo aqui. Só que eu não zero no alvo. Eu posso liquidar aqui 70%, 60%, 50% da operação, né? Deixar pelo menos um 20% e um 15% para continuar surfando. Isso eu posso fazer. Mas assim, eu gerencio a operação. E aí, quando você olha isso aqui, eu até fiz uma caixinha lá, depois eu até acabei nem olhando o resultado, né? E aí eu pergunto aqui, essa compra que nós fizemos, essa compra aqui foi contra ou a favor da tendência? Foi contra a tendência ou a favor? Eu vou olhar lá a pesquisa, tá? E eu sei que se você, tanto você que responder contra e a favor, você pode estar certo. A questão é, qual tendência estamos falando? Eu quero que você entenda, e amanhã você vai aprender muito sobre isso nessa super aula secreta, que eu tô muito mais conectado aos 60 minutos do que aos 5, tá? Então eu olho muito mais aquilo que precede pelos 60 do que aquilo que precede no 5. No dia anterior, olha que loucura. No dia anterior, perdão, na sexta-feira da semana passada, que foi dia 25, se eu não me engano, a gente fez uma venda aqui, ó. Chegou a ficar 5 pontos negativos, cravando o alvo aqui. E essa venda aqui, nessa região vermelha, era uma região de fundo dos 60 minutos de uma estrutura anterior. Então, tanto a venda, inclusive se eu até pegasse, especulasse uma venda aqui e fosse topado, não estaria errado também. Claro que aqui eu já não consideraria liquidez, por quê? Porque veio um movimento acelerado. E eu tinha uma expectativa de onda 3. E foi perfeita essa onda 3. Foi perfeita, absolutamente perfeita. Toda a leitura feita antes. Agora, tanto você que respondeu contra a favor, tá certo. Aqui pode ter sido contra. Contra no 5. A favor do intra 60 numa estrutura. Só que aqui também. Aqui foi contra no 5, mas a favor intra 60. E aí que eu pergunto pra você, qual tendência você está falando? É isso que as pessoas não entendem. Cara, eu vejo muita gente fazendo conteúdo merda na internet. O cara falando, mas sigam tal pessoa porque essa opera análise técnica clássica. Tá, mas se você opera análise técnica clássica e semana retrasada você quis operar
na ponta contrária ao mercado, acreditando que era um gap de continuidade e foi um gap de ilha, você não sabe que é um gap de ilha. Agora você, meu amigo que está assistindo aí, você opera análise técnica? Vitor, o que que você opera? Eu opero o preço. Dentro da minha estratégia tem preceitos técnicos da análise técnica clássica, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala, por exemplo, do Intra 60, cara, eu sou apaixonado pelo Intra 60. Para mim, o principal tempo gráfico é esse, Intra 60. Então, eu olho nele o contexto intermediário. Esse contexto intermediário, só para vocês terem ideia, é o que no princípio 2, se eu não me engano, da teoria de Dow, que Charles Dow criou, inclusive criador também do índice Dow Jones, ele fala sobre as três tendências do mercado. Claro que lá os tempos, né, dessas tendências divergem um pouco, né? Divergem dentro da compreensão dele, né? Que é um prazo mais longo, né? Um prazo para tipo swing trader, um prazo para acredito que até holder, né? Uns prazos maiores. Mas dentro da concepção do day trade, para mim seria o intermediário que é a tendência secundária. Vocês estão entendendo? Estou dando uma aula aqui para vocês, era para ser só um recap. Entendeu? Em nenhum momento eu tô tentando justificar porque eu perdi a movimentação de sexta-feira. Eu tô nem aí, tô nem aí. Pergunta é, como que vão fechar novembro? Pergunta que eu faço pra vocês. Operador que opera a tendência, se diz operador de tendência. Cadê os movimentos surfados nos 11 dias seguidos de agosto? Pode pesquisar os operadores de tendência aí. Cara, ninguém surfou, cara. Ah, mas estava muito caro. Ué, mas você não é trading falling? Não opera a tendência? Tá? Então aqui, voltando aqui, ó, tendência secundária. O intra 5 é o que eu chamo de contexto intradiário, que é a tendência terciária. E daí tem a tendência, que é no caso o diário aqui, contexto macro. Se bem que dá para usar o contexto 60 como macro também, só você dar um zoom no gráfico, né? Tá? Contexto macro é a tendência primária. Tá? Mas concorda comigo que, por exemplo, o preço vai fazer um pivô aqui, ó, no diário, rompendo o diário. Você vai vender aqui um pullback no 5? Eu não vendo, cara. Eu posso explorar uma rejeição dele aqui, ó, ok? Para subir comprado, ou espero ele testar o que? Uma estrutura interna dessa perna do diário no 5 ou no 60 para continuar a queda, entendeu? Pensa comigo que o candle diário, só para vocês terem ideia, candle diário é isso aqui, ó. Você olha o candle diário e fala assim, nossa, só caiu hoje, entendeu? Aí depende. Aí você vai para 60 minutos, ele pegou e fez isso aqui, ó. Ele começou caindo, foi lá em cima, buscou capturar a liquidez e voltou para queda forte. Fechou negativo. Está entendendo? Então, eu particularmente prefiro muito esperar isso aqui. Eu não faço, eu tenho uma regra, pessoal. Na minha mentoria até ensino sobre a questão dos pullbacks rasos ali, mas eu não tenho operado pullback raso. É só pegar, por exemplo, eu vou falar só de outubro, tá? Pega só outubro para você ver a quantidade de setups de média que falharam. Eu não estou falando que é ruim. Até porque em 2020, 2021, 2022, eu era um operador nato de traps e armadilhas em tendência, tá? Por quê? Porque o mercado era constantemente, todo dia o mercado tava andando ali pernadas de 1.500, 2.000 pontos, todo dia, cara, todo dia. Então não tinha problema pegar um trade dentro do movimento já, porque ele geralmente ele precificava mais uma pernada. Então ele, pô, cara, mas já desceu 500 pontos, mas ele corrigia na 20, buscava também uma estrutura anterior, retestando, pô, descia mais 600, 700. Hoje o mercado, se você pegar muito, e eu tenho falado isso para meus alunos, né? Eu vejo gente falando assim, pô, cara, pô, tá difícil surfar movimentos de 1.000 pontos, 1.200, mais em outubro, né? Foi muito difícil, cara, ultimamente o mercado. Realmente, porque nosso mercado, eu até tenho falado muito isso na sala, o nosso mercado tá cansado. Então, eu sempre falo, 400 a 700 pontos, meu amigo, sensacional. Por quê? Porque depois disso, pullback, geralmente ele pode falhar. Então, eu tenho uma regra comigo, que é não pegar esse tipo de trade, tá? Então, quando eu olho, por exemplo, isso aqui, ó,
Quando eu olho o mercado aqui, por exemplo, daí ele veio para as mínimas, né? Começou a ter muita briga aqui, ó. Eu falei, eu vou esperar quebrar a estrutura, quando voltar a retestar, eu pego na compra. Não aconteceu. E aí o mercado após a falha, mais um detalhe importante também, né? Mais um detalhe importante aí, o mercado após a falha, ele já tinha precificado aí, ó, nesse espelhamento, ó, já estava próximo do 61. Então, quando eu olho uma venda aqui, eu falo, cara, tá. Até falei na sala, eu falei, ó, pessoal, uns movimentinhos de pullback bonito. Falei, é bonito os movimentinhos de pullback, entendeu? É uns movimentinhos bonitos. Aqui, por exemplo, ó, o 28, ó. Falei, pô, uns movimentinhos bonitos, entendeu? Mas eu passei outubro, os meses anteriores, a maioria das vezes operando o quê? A falha, a liquidez, a quebra de estrutura, o preço trabalhando em torno aí de. Olha aqui, ó. Pra mim, isso aqui, ó, a maior parte dos dias, pode pegar o mercado antes disso aqui, ó. Depois disso, ele já vai o quê? Falha. Aí eu vou vender um pullback raso aqui, meio-dia. Aí, o que que acontece? Ele vai aqui, me estopa e acelera na alta. Aí eu não peguei a falha, acelera na alta como eu peguei outros dias. Então a minha decisão na sala foi: entre somente quando quebrar a estrutura. Não quebrou mais estrutura, eu não pego média. Você quer, você que tá do outro lado da tela, ah, eu vou pegar média. Não tem problema. Eu não tô falando que é errado. Mas a pergunta que eu faço para você é: esse operacional de média, quanto tempo você vai executar ele? Porque o que que acontece? Para mim, não é um dia isolado. Para mim é o que a gente fez. Só tô falando em outubro inteiro. O que que a gente fez no mês inteiro, entendeu? Lucramos, cara. Lucramos. Se for considerar fechamento no dia negativo, pessoal, acho que a gente teve 2 dias negativos só no mês inteiro. Em ativos, aí pode ter mais, né? Mas geralmente ali, por exemplo, segundo tomamos a violinada no dólar, eu não paguei pedágio. Teve aluno que pagou, pegou aí mais de 30 pontos no dólar, e aí o índice, como eu mostrei para vocês aí dessa última semana, pagou a conta, entendeu? Dólar, pagou 30 pontos na sexta-feira. Stop de quanto no índice? 150 com metade da mão. O que que significa isso? Né, o nosso gerenciamento, o nosso teto de perda na sala é 500 pontos por contrato. Então, se entramos, conforme eu fiz a sugestão aí, 75 pontos, 150 com metade dos contratos, é 75 pontos por contrato. Divide isso por 500 para você ver. Só que amanhã, segunda-feira, é o dia que a gente pode pegar aqui, porque não? Sei lá, uma inflexão. Pô, Vitão, vai comprar? Olha aqui, ó. Eu compro, cara. Ih, mas sem medo de ser feliz, olha aqui, ó. Sem medo, aquilo que novamente eu falo com vocês. Eu não posso brigar com a tendência. Eu posso especular ela? Posso. O que que seria especular? Pô, fez um trap da mínima aqui. Comprei. Eu vou até ver o Apica 200. Quantos pontos que pode dar aqui, ó? 1.500. 1.500, cara. 1.500 pontinhos. Agora, o que que acontece? Vou lá e, pô, compro uma vez. Me stop. Compro uma, me stop. Compro uma, me stop. Isso aqui não, entendeu? Isso aqui não, tá bom? Agora, eu trabalhar uma correção disso aqui, ó. Você tá entendendo? Você tá entendendo que ser conhecedor de estruturas do mercado te faz o quê? Poder comprar barato mesmo numa tendência de baixa, tentando pegar o ponto, pelo menos, de liquidez e de exaustão do preço para voltar para correção? Muito tempo você foi ensinado, e não tô falando que é errado, tá? Em somente vender numa tendência de baixa. Só que dá pra gente comprar. Eu mostrei 3 vezes isso no dólar essa semana. Quatro, né? Se eu for considerar a violinada que eu tomei 4 pontos aí, teria pego aí. Imagine, gente, eu operei muito mais vendido no dólar que comprado. Se não considerasse a violinada de segunda-feira, teria dado, cara, 100 pontos, cara. É a média que a gente tem batido aí no dólar semana a semana, 70, 100 pontos. Teria batido aí mais de 100 pontos, entendeu? Olha que loucura. Mas aquilo que eu falo, é um operador que olha o preço. Ele vai olhar muito para isso, pro caro e pro barato e saber ser um bom especulador, entendeu? O significado de um trader no mercado é um negociante, mas nas entrelinhas está falando assim: especule, entendeu? Especule, ok? Então, assim, resumidamente, não estou falando que eu vou caçar compra amanhã no índice, mas eu vou especular aqui.
Posso olhar uma micro quebra pelo 2? Posso. Ou ele abre aqui com gap de alta, ó, e vem testar aqui, ó, fechamento. Posso sair daqui comprado uma vez? Sim. Eu, para mim, vendas, somente aqui, ó. Mesma coisa que eu mostrei do dólar, né? Mesma coisa que eu mostrei do dólar. 200, VWAP, pode ser que tenha uma POC aqui também, entendeu? Pô, mas peguei a compra aqui. Peguei a compra aqui. Eu vou zerar aqui para entrar na venda? Não, só zero quando quebrar a estrutura. Fez um fundo mais alto, voltou, rompeu. Não é eu que escolho sair. Quando você tem uma técnica quando você tem um método, esse método ele vai trazer realmente várias bases para tomada de decisão. Tendo feito essa base para tomada de decisão, é o método que te tira de um trade. Eu sempre falo isso. Esses dias nós estávamos, foi mais uma situação semelhante a outras que já aconteceram, mas a gente estava num trade e aí eu tive a seguinte pergunta. Eu falei assim na sala, eu falei, pessoal, talvez eu tenha me equivocado na tomada de decisão dessa operação. E deu positivo ainda, chegou a pagar uns 600 pontos para nós no índice. Acho que foi semana antepassada. E aí teve uma pergunta: você não sai do trade antes? Você visualizou ali que você acha que você pode estar errado, equivocado, você não sai antes? Não, por um seguinte motivo. Presta atenção nisso. Quando você toma uma decisão de entrar numa operação, você está líquido no mercado, ou seja, você não está dentro do trade. Você toma uma decisão para entrar no trade, você está livre de emocional, tá? Você está livre do emocional, ou pelo menos não tanto com o emocional à flor da pele, tá? Porque quando você entrou no trade, tem muitas pessoas que começam a olhar para o valor financeiro. Ai meu Deus do céu, tá voltando. Ai meu Deus do céu. Então, ou seja, a pessoa foi consumida pelo emocional. Antes da operação, você está muito técnico ainda. Ou pelo menos espero que você esteja, né? A não ser que você está caçando o trade. Ah, não, meu Deus do céu. Ai, será que vai? Será que não vai? Ah, eu vou pegar aqui. Tem que tomar cuidado com isso. Mas quando você tem uma técnica bem aprimorada, bem afunilada, como a qual eu ensino e aplico todos os dias dentro da sala ao vivo, a partir do momento que eu decidi tomar uma decisão, eu não estou falando que eu tenho 100% de certeza, mas eu estou partindo de um seguinte princípio. Cara, essa decisão, ela minimamente, tem boa chance de dar certo e ela precede preceitos técnicos. Ela precede uma interpretação técnica, ela foi qualificada. Entrei no trade, o que que acontece? Daquela base que eu tive, técnica, intencional, todos os argumentos que eu tive, qualquer um, pessoal, isso daí é reduzido. É reduzido, entendeu? E aí, qualquer decisão após entrar num trade tem muito mais interferência emocional do que técnica, tá? Repito, muito mais interferência emocional do que técnica. Então, por isso que eu entrei no trade, não inverto a mão, não aperto stop, não mudo a minha estratégia e continuo dentro da operação. E nem saio precocemente, entendeu? Ah, não, eu acho que eu vou sair com 200 pontos porque eu acho que eu tô errado, tá? Nesse mesmo dia foi assim. Você não pensa, Vitor, sair antes do trade? Eu falei, não, cara. Não, porque a última vez que eu fazia isso meio direto e de repente eu antecipava, ah, pessoal, tô com medo, vou apertar o stop, apertava, a operação ia. Você tá entendendo? Porque você tem muita interferência emocional após entrar na operação. Pode ser o medo de perder, o medo de estar errado, um monte de tipo de medo. Mas se antes do trade você avaliou e você tem um método e aquilo trouxe embasamento técnico para você entrar na operação, cara, deixa aí. Se for para pegar stop, vai pegar. Ok? Depois você avalia se foi um erro, se foi um equívoco, se você antecipou, se o mercado virou, porque isso pode acontecer, às vezes o mercado pode virar. Pode ter uma inflamação no mercado naquele momento que pode ocasionar de fato uma mudança ou uma busca adicional por captura de liquidez dos players, entendeu? Então por isso que eu não antecipo, entendeu? Por isso que eu não antecipo, tá? O que que às vezes eu vou fazer? Eu vou às vezes colocar uma gordurinha maior. Isso às vezes acontece. Pô, eu vi uma escora do preço, eu vou colocar uma gordura maior. E mais uma vez, pessoal, eu não estou falando isso sobre aquilo que eu acho, sobre qualquer outra coisa. No dólar, na sexta-feira, foi a mesma coisa. Eu fiquei receoso com o payroll? Fiquei, falei. Falei, pessoal, mas eu tô através de uma especulação técnica. Entendeu? Eu vou seguir dentro dessa perspectiva. Se for para mim colocar, apertar o stop no break-even, por que que eu entrei na operação? Então não entra. Se for para você entrar no trade e já arrastar pro break-even, não entra. Isso daí é atitude de cagão, é de bundão. Se você faz isso, talvez eu vou ressignificar para você. Falta técnica para você, entendeu? Mas não puxa. Vitor, mas a parcial 1 para 1.
Ela é técnica, ela tem uma fundamentação, né? Eu aplico dessa forma, ela tem uma fundamentação que quando não quebra a estrutura, eu posso fazer a parcial um para um ou 2 para um, tá? Inclusive no dólar foi 2 para um, tá? Foi 2 para um a parcial no dólar, ok? Então, o que que eu fiz basicamente, né? Então, assim, por exemplo, pô, o meu risco era de 3 pontos, se não me engano era 3 ou 3,5. Não, 3 pontos, exatamente. O risco no dólar era 3 pontos. E aí ele tava batendo 7, faço uma parcial 2 para um, que pode ser inclusive com um terço da mão. Pô, tô com 5 contratos, tira um que seja, ou dois. Ou tô com 15, tira 5, deixa 10. Com 2 para um, se voltar a estopar, você tá líquido, não ficou no negativo, entendeu? Então, operações, principalmente de alto risco, como no caso do dólar, eu posso trabalhar com a parcial. Pô, voltou, quebrou a estrutura, adiciona o contrato, remonta a operação. A gente fez isso no índice semana passada, num trade lindo. Compramos, subiu 400 pontos, parcial voltou, compramos, pagou mais 700, voltou de novo na região. Thiago França, inclusive aluno da sala na ocasião, lembro muito bem. Tá, Vitor, você acha que pode romper ali? Eu falo, cara, a gente vai saber quando vai romper. Quando? Cara, quando romper. Eu não preciso me. A preocupação é um estado em que você antecipa algo que ainda não aconteceu. Você tenta antecipar o estado daquela condição, entendeu? E é aquilo que te toma o quê? Muita energia, muita força. Por isso que é pré, né? Preocupação. Você se preocupa. Cara, vai romper? Não sei. Mas se eu comprar de novo aqui a terceira vez, qual é o meu risco? 100 pontos, cabe no bolso? Show. Quanto que pode pagar? Pô, se o topo anterior foi 700 e eu já peguei 700, então pelo menos eu posso buscar os 700 de novo. Ou 61 a 7640 desses 700. Pronto. Racional, técnico, lógica, entendeu? Então, se subiu 700 da mínima que estava, né, a pernada dá uns 800, 900 pontos, então eu tenho pelo menos 600 se eu novamente comprar, 550. Descontando o risco, eu posso pegar mais 400 pontos aqui. Se for mais, deixa aí. E como foi, né? Isso acho que foi terça-feira da semana passada. 1.400 pontos. Mais 1.400 pontos. Você tá entendendo? Então é técnica, pessoal. Ah, mas pode romper, Vitor? Pode. Pode, total, pode romper mesmo. Mas a pergunta que fica no final é: eu vou lançar uma série ano que vem, não vou falar o nome aqui agora, mas eu vou elencar isso aqui, ó. Esse assertividade, risco, retorno. E eu posso afirmar que ninguém ensina isso. Pode ensinar talvez sobre esses tópicos, mas não da forma como eu vou entregar o conteúdo para vocês. Beleza? Pessoal, foi muito longo aqui esse conteúdo, uma mega aula pro início dessa semana, tá? E é isso, né? A pergunta que eu faço para você é: você tem uma técnica, você tem um método, você quer consistência, né? Tava falando com um educador aí, a gente vai fazer uma live, e essa pessoa comentou comigo que, tipo assim, ela travou, essa pessoa travou, entendeu? Ela comentou assim, pô, já aconteceu com você isso, tipo, travar, você vê a condição ali, você não clicar. Eu falei, sim, eu passei isso em julho. Eu passei umas 2 semanas ali que foram assim, eu tava perdendo muito trade. Eu falei na sala, falei, pessoal, não sei o que tá acontecendo. Se é questão de não dormir bem de noite, se é uma questão de alimentação, falta de nutriente, testosterona baixou, várias coisas, entendeu? Várias coisas pode ser esse impacto, entendeu? Várias coisas, né? Você come um carboidrato de alto índice glicêmico, você vem lento aqui, cara, você demora para desenvolver, tudo isso é importante, entendeu? Não é só uma coisa, são todas as coisas que você desenvolve, entendeu? Ah, eu vou virar disciplinado no mercado. Não, é disciplinado na vida. Eu vou virar consistente no mercado. Não, é consistente na vida. Eu vou ser resiliente no mercado. Não, é na vida. Resiliente em tudo. Ah, aconteceu um problema na família. Cara, as pessoas têm que olhar pra você e enxergar a solução. Não é olhar pra você e enxergar ser uma pessoa fraca. Ai, tadinha. Pode estar lá chorando, ó, que tomou stop. Não, levanta a cabeça e, cara, faz o negócio acontecer, cara. Né? Faz o negócio acontecer. Você tem que ser a referência na tua família, entendeu? As pessoas têm que olhar pra você e falar, cara, aquela pessoa ali, cara, olha só, ela era assim, cara, hoje mudou a vida. Tudo, tudo, né? Tem uma aula que eu falo, né? Tudo está conectado, tudo. A performance, o crescimento, a habilidade, o estado mental, crescimento mental, físico, tudo tem que estar junto. Uma das coisas que eu tenho investido e tenho voltado a investir é o corpo, a saúde. Porque
Inclusive é nítido isso daí. Quando eu voltei pra academia depois de 6 meses parado, isso foi em agosto. Eu falei julho, né, que foi ruim? Não, perdão, foi agosto. Teve uma situação. Em julho até teve também. Mas agosto ali teve a condição ali, cara, que eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha pego nenhuma oportunidade acima de 1.000 pontos. Primeira semana, segunda semana, terceira semana de agosto. Última semana, 3 trades acima de 1.000 pontos. Comecei a fazer academia dia seguinte, acho que foi uma terça, quarta e quinta, acima de 1.000 pontos. Coincidência? Não. Você vai elevando a régua da tua vida em tudo, entendeu? Isso muda completamente o jogo, entendeu? A forma como tem muita tem muita situação, pessoal, da parte comportamental como você tá aqui na frente das telas, entendeu? Qual que é a tua postura, entendeu? Pô, você vem com aquela postura de tipo, pô, cabeça baixada, cansado, lamentando da vida, você olha pro gráfico aqui, pô, mais um dia. Ai, será que vai seguir? Você fica ali, cara, se martirizando. Não, cara, você tem que ir ali e falar assim, meu, vou arregaçar isso aqui, cara, vou partir pra cima. Eu falo na sala, pessoal. A gente não tá aqui pra acertar todo o cenário todo dia. Mas, cara, tem sequências que são absurdas. Pô, a gente passou ali pelo menos 3 semanas em outubro ali, tesão demais. Essa semana foi mais chatinha, tirando segunda-feira, né? Mas a gente não girou, não clicou, não ficou caçando o trade, semana limpa, entendeu? Mas eu falo assim, eu falo, cara, dá um tesão você olhar o mercado, se analisar, entra no trade, encaixa, cadencia o stop, você sabe o que você está fazendo em cada momento. A tua questão comportamental ajuda muito. Se você vir começar amanhã, segunda-feira, com o pensamento de, pô, mais uma semana. Não, cara, é mais uma semana que, tipo, meu, tabelinha, ó. Essa é minha tabelinha para a próxima semana. Tá aqui, ó. Inclusive, eu vou ter que atualizar ela. Na verdade, isso aqui é da semana passada. Eu tenho que atualizar ela. E eu vou colocar aqui, ó, preço, atenção, preço acelerado na captura de liquidez tende a falhar. Ok? Pronto. Assim como outros pontos que eu anoto ali, né? Ok? Tá. Outra coisa que eu, enfim, é isso aqui, né? Isso aqui eu falo para os alunos da mentoria também. E tem a questão do plano de trading também, né? O plano de trade, meu amigo, você tem que estar todo de olhando ali, ó. Eu tenho algumas outras listas aqui, tá? Então você pega o começo da semana, o que que é? Pô, cara, qual que é o meu calo? Por exemplo, teve umas semanas atrás que eu tava perdendo muito trade no 7640 por gatilho. Eu olhava e, tipo, na hora eu não ia, travava. Eu anotei. Falei, não, preciso pagar o risco no 7640. Tanto que aqui era uma correção macro, né? Você falou, pô, Vitão, mas você comprou aqui, Vitão? Era um 7640 macro aqui, tá? Só que qual que foi o detalhe? Captura de liquidez veio acelerada, né? A minha expectativa era trabalhar nisso aqui, ó. Era ele buscar capturar liquidez aqui e falhar, ó. Fazer um A, B, C, D, E lá em cima. E de lá vender. E aí, 1.000 pontos para baixo, tá? Porque foi mais ou menos o comportamento do índice, ó. Igualzinho no dia anterior, ó. Então rompeu o fundo, rompeu o topo. Daí voltou para fundo de novo. Então olha só o reteste lá em cima. Essa venda que eu perdi foi na consulta do José. Então eu perdi esse trap, mas a gente pegou 500 pontos aí, dia 31, último dia de outubro. Né? 500 pontinhos, operação limpa, sem caçar, sem girar, entendeu? Aí o que que acontece? Outra característica do preço, ó. Puxa numa direção, busca liquidez, volta a retestar, busca liquidez lá de novo. Então, assim, o preço estava trabalhando sequencialmente nessa captura. E sexta ele mudou a dinâmica. Então, por isso que eu não posso olhar para esse comentário aqui, né? Olha aqui, ó, no método existe alguma dificuldade para operar tendência? Não. Eu não me denomino operador de tendência. 2021, 2022, quando eu lancei a primeira mentoria, né? Eu tenho duas mentorias na história do projeto, tá? Mentoria da agora, que eu preço, né? Focado preço, preço, preço. Tem realmente indicadores. E tem essa aqui, que eu chamava na época, operando tendência de forma profissional e lucrativa. Por quê? Porque o mercado era muito tendência. E hoje não. Eu vi que o mercado aí, na verdade, hoje não, né? Desde 2023, aí, do final de 2022 para 2023, eu venho comentando uma mudança gradual e cada vez mais significativa no comportamento do preço, né? E aí o que que acontece? Meu, eu mesmo não se denominando um operador de tendência, eu lucro mais que o operador de tendência. Porque quando o cara vai operar média, o cara já tá cansado, cara. Nem ele que opera tendência e diz que opera média, os caras geralmente confiam nisso, cara. Entendeu? Eu tenho vários alunos. Cara, eu teve aluno que tava 5 anos no mercado. Ele mudou para ser um operador de preço. Ele operava muito média móvel. Começou a ganhar dinheiro agora. Entendeu?
Fez o primeiro saque dele, cara. R$ 2.300. Arthur Barbosa, o nome dele, entendeu? Cara, que coisa linda. Aí você acha que tanto que sexta-feira ele não operou. Ele falou: não, não vou operar, só vou olhar o mercado. Entendeu? Só vai olhar o mercado. Aí um cara desse que sabe que ganhou dinheiro operando preço, ele vai olhar aqui pro mercado, pô, mas foi tão direcional as médias, né? Você acha que ele vai vir segunda-feira e vai falar, não, agora eu vou operar a média? Não. O cara entendeu o jogo. Entendeu que a consistência é estado daquele que é constante. E para ser constante, você tem que entender que tem que ser disciplinado e tem que aplicar o poder da repetição, que é fazer as mesmas coisas todos os dias. Amanhã eu posso vir aqui, o mercado pode ser forte tendência de novo. Eu vou perder 500 pontos no final do dia? Não vou. Há muito tempo, desde novembro do 2023, que foi uma semana que eu fechei aí um dia, o último dia que passou de 500 pontos aí. Na verdade foi 480 pontos, 420, uma coisa assim de stop por contrato. Porque não, tem dia que a gente fecha aqui, pô, o índice, pô, tentou um trade, tentou outro, não foi. Sexta-feira, eu vou ficar caçando sexta-feira, trade. E outro detalhe, né, pessoal? Até fiz um mapeamento aqui. Quando a gente estava aqui, eu falei assim, pessoal, eu vendo esse mercado, eu vendo ou compro quebra de estrutura, tá? E aí eu fiz esses dois mapeamentos aqui, ó. Então, assim, não é que eu tava negando a venda, tá? É só pra você entender, ó. Então eu falei assim, ó, se esse preço vem retestar aqui, ó, mínimas com esses topos aqui, ó, eu posso vender, entendeu? Ele pode buscar liquidez aqui em cima, tá? Pode buscar liquidez aqui em cima, retestando as mínimas, eu posso vender a partir daqui. Dele ter rompido aqui, ó, antes dele ter rompido aqui, ó, eu marquei essa região aqui. Eu falei, ó, pessoal, um reteste aqui, ó, nessa região que rejeitou, eu posso vender também. O que eu não vou fazer é vender caro aqui embaixo, entendeu? Então, assim, se ele fosse aqui, ó, teria até perdido essa volta em V. Teve alunos que compraram aqui, tá? Então, eu poderia olhar aqui, ó, vendi aqui. Depois, quando ele rompe aqui a mínima, o que que eu poderia olhar? Um reteste aqui, né? Uma micro quebra de estrutura aqui, ó. O preço faz uma micro quebra, retesta, pega o venda, é um ponto de liquidez, entendeu? Isso é operar preço. Tô nem aí pra média. E confluência com VWAP e fundos anteriores. A média me ajuda na questão muitas vezes de conduzir um trade, tá? Mas normalmente a média que me importa é a 20 do 60, tá? A 20 do 60, que é a que eu monitoro ela aqui pelo 5 sendo a média de 200, entendeu? E olha só aqui, ó. Vamos lá. Presta atenção nisso, ó, novamente, tá? E aí eu fecho essa aula aqui, ó. Olha esse espaçamento aqui, ó, tá? O que que aconteceu aqui? Aqui chegou próximo, ó, mas o preço não ficou tanto tempo afastado. Aqui, ó, ficou colado na média, enroscado. Aqui, ó, o que que ele fez, ó? 1.400 pontos. Não pegamos na base aqui do preço? O que que aconteceu, ó? Ele ficou afastado, mas no dia seguinte já voltou. Então eu tô olhando para isso aqui, ó, para essa volta aqui, ó, tá? Então por isso que eu pego o trade de risco aqui amanhã, tá? Mas veja que na maior parte dos dias o preço não descola como sexta-feira aconteceu. Sexta-feira foi um lindo movimento, sim, mas para pegar na base, no início dele, na falha, entendeu? Como não foi buscar o 800 lá em cima, eu não consegui surfar. E não tem nenhum problema, porque a sequência dele, tá? A sequência dele foi muito forte. Agora, se pega no 800 e a gente entra vendido lá, que era uma expectativa comentada antes do pregão abrir, cara, eu teria a não ser que ele quebrasse a estrutura, tá? Se você perguntar assim, você saberia que ele ia andar tudo isso? Não. Mas uma coisa eu saberia: cadenciar o trade. Enquanto fizer topos e fundos descendentes, eu continuo na operação, seja para cima ou para baixo. E eu não tô falando sobre coisas que eu acho que vou fazer. Eu tô falando sobre coisas que constantemente são feitas com os meus alunos na sala ao vivo. Se me perguntar aqui, ó, você sabe que o mercado ia subir tudo isso? Não. Mas qual que foi a característica que foi feita aqui na segunda-feira dessa semana? Ó, fundo rompeu, fundo mais alto. Aqui, ó, corrigiu, não traz stop, corrigiu, não traz stop, corrigiu, não traz stop, rompeu. Opa, fundo mais alto. Corrigiu, não rompeu máximo, não rompeu máximo, foi indo, rompeu, ó. Fundo mais alto. Entendeu? É técnica. Quando você tem uma técnica bem apurada, uma técnica bem alinhada, quando você sabe o que fazer, quando fazer, de que forma fazer, onde pôr o stop tecnicamente, logicamente, qual o tipo de risco que você aceita, qual a forma de eu entrar num trade, quando deve dosar a mão, quando deve aumentar, quando deve cadenciar, quando deve fazer parcial, meu, você vem todo dia pro mercado fazendo feijão com arroz, cara. Teve um aluno novo que ele falou assim, cara, o teu conteúdo é uma quebra de paradigma pra mim. Uma quebra de paradigma pra mim.
Porque eu tava com a ideia de buscar 2.000 pontos no mês no índice e 50 pontos no mês no dólar. Eu falei, cara, eu não vou te prometer que você vai fazer isso todo dia, mas pelo menos umas 3 vezes no mês, por dia, isso você consegue fazer, tanto no índice quanto no dólar. É possível aí, na verdade, até mais, né? O dólar, né, pessoal? O dólar tem dado muito. Então é possível no mês aí você. Só que assim, você vai buscar isso? Não. Amanhã eu vou falar sobre dois detalhes, tá? Nessa aula. Que diferencia pessoas que vencem para pessoas que ficarão estagnadas, tá bom? Na verdade, eu vou falar muita coisa, né? Chega, pessoal, já falei demais hoje, estou empolgado para a aula da manhã. Tem muito conteúdo, tá? Tem muito conteúdo. Então amanhã, 4h11, tá bom? Segunda-feira, às 19 horas e 7 minutos. Eu quero você às 19 horas e 7 minutos com a tua agenda livre até às 21h30, pelo menos, tá bom? Quer pagar menos de R$ 100 por mês na sala ao vivo? Amanhã. Quer receber bônus de sala ao vivo? Amanhã. Quer aproveitar outras condições especiais de Black Friday na abertura? É amanhã. Não perca, tá? Porque é, não é que eu vou te vender algo, eu vou te dar a oportunidade de comprar barato para você entrar num projeto com alguém aqui que sou eu que logicamente se importa com o desenvolvimento de vocês. Muito pelo contrário, não quero tirar dinheiro do bolso de ninguém, eu quero colocar dinheiro no teu bolso. Quero fazer aí, por exemplo, igual o Danilo, né? 80 mil nesse mês. Há tempos atrás, eu comercializei um robô e ainda tem ele disponível, né? Só que eu não tenho focado muito nele. E o Danilo ele tem aplicado o conhecimento de contexto, e logicamente a dinâmica do mercado em outubro também privilegiou isso, né? Mas a dinâmica de leitura de contexto que eu ensino somado ao a ferramenta desse robô, tá? Então isso fez com que, logicamente, a sala ao vivo e as demais operações ele lucrasse o que lucrou. Um mês espetacular, né? Tá? E mês a mês ganhando, né, pessoal? Eu mostrei um pouquinho da história dele lá no, nos stories de ontem, tá? Desse sábado, tá? É isso aí, ó, pessoal. Olha que coisa linda, tá? Beleza? E mais um detalhe, né? Deixa eu dar uma olhadinha no dia. Caramba, cara, agora que eu li o gráfico diário, hein? Vou ser sincero, hein? Que puxada, hein? Vamos pro gráfico ajustado. É. Então, no gráfico ajustado, cara, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, entendeu? Daí eu não paro, entendeu? Esse é o meu problema. Só deixa eu colocar um 111,8% aqui pra ver a violinada dele, tá? Isso aqui não tá no método, mas já foi um tempo aí, motivação de estudo. É. 128,787 aqui, o ponto de. Mas é isso. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, pergunta, comenta abaixo desse vídeo aqui, tá bom? Espero vocês aí 4/11 amanhã, segunda-feira, às 19 horas e 7 minutos. Tem muito conhecimento, tá?